momento histórico, né, que eu gostaria de talvez ter vivido, ter estado ali presente, foi esse dia, 13 de maio de 1888, né, a abolição da escravatura no Brasil. Porque eu acho que nesse dia, que é um dia que é simbólico, assim, mas ele também, para aquelas pessoas que estavam vivendo aquele momento, eu fico imaginando assim, né? Como deve ter sido para muitos negros e negras que buscavam isso, né? Que buscavam o Estado brasileiro assinar uma tal liberdade, como eles devem ter comemorado. Porque eu gosto de festa, então acho que a festa ela deve ter sido muito grande, assim, muitos tambores tocando, muitas pessoas confraternizando, aquele momento que ele se torna histórico, apesar dele não, ele é um marco, mas a continuidade segue, né? A continuidade do que foi a escravidão. E muitas coisas seguem tanto que a gente sente até hoje. Mas eu acho que esse marco, naquele dia ali, né, 13 de maio, tanto é que hoje em dia é dia de preto velho, né, nas religiões africanas. Então é um dia que eu acho assim, que deve ter sido um dia de muita festa, muito tambor tocando, muita saudação aos ancestrais, aos antepassados, por uma vitória dada, assim, assinada, mas que é uma vitória que até hoje a gente segue buscando, né? Então esse é um momento histórico que, quando ele se passa na minha cabeça, ele se passa nessa sensação assim, o que deveria ser um enorme carnaval, um enorme São João, um enorme tambor de mina, uma parada assim com muitos tambores tocando e todo mundo muito feliz. Assim eu penso, né? Porque naquele momento, eu acho que as pessoas que estavam ali, elas nem imaginavam que hoje, mais de 100 anos depois, talvez a gente ainda vivesse consequências pesadas e graves em relação a isso. Mas naquele momento deve ter sido um momento assim, de uma energia assim, muito forte, né? E eu penso nisso pensando assim, né? O tambor que devia estar tocando, cara, eu acho que aquele dia teve um tambor de crioula tão bonito aqui nesse Maranhão, assim, aqui nessa cidade. Eu acho que teve, sabe, o povo tudo doido mesmo, tirei a roupa, hoje a gente vai dançar e todo mundo nu, sei lá. Mas assim, sei lá, sabe, eu acho que a vibe deve ter sido muito forte. E se eu pudesse, eu tava ali junto com aquela negada toda ali descendo, sei lá, curtindo, dançando. Eu não sei, sei lá, imagens que podem ter sido esse dia, né? E é isso, um evento histórico. Olha, se eu pudesse ser alguém por um dia, eu seria... Eu acho... Eu poderia ser várias pessoas, né? Na verdade, assim, me vem várias pessoas na cabeça, mas vou focar em uma, assim. Eu seria Gilberto Gil. Gilberto Gil, porque eu acho que Gil, no que eu vejo de Gil, assim, os registros, década de 80, acho que década de 70 também. Cara, ele pra mim é um músico assim sensacional, um cantor sensacional, um poeta sensacional. E se a gente quer ser alguém que a gente admira, eu seria ele. Mas eu poderia ser também muitas outras pessoas, né? Mas ele é uma pessoa que eu acho sensacional. Eu seria até uma vovozinha Gil também. Já vovozinha Gil. Gil é lindo, novo, velho, adulto. Só não sei como é Gil criança, que não passa pra gente, né? Mas Gil, ele é lindo, ele é maravilhoso. Então, meu primeiro crush famoso, assim, ele é um crush duplo, né? É uma duplinha aí, que é o Zé Cabaleiro e o Chico César. São os primeiros que eu guardo nessa minha memória afetiva e que continuam até hoje. Eles são os que têm importância. A galera de valor. Numa outra vida eu fui um pássaro. Essa daí eu já falei várias vezes. Eu adoro ver os pássaros. Eu acho que um pássaro, assim, a liberdade de voar, né, de cruzar o céu e ir e vir, e como eles voam e eles fazem toda, que parece uma dança e que na verdade pode ser também um gingado, assim, vai pra lá
vai pra cá, pega o balanço, pega o vento. Eu seria um pássaro, sem sombra de dúvida. Eu gostaria de ficar de frente durante 1 hora com Luiz Melodia. Na verdade, assim, eu tenho uma dor pela partida de Luiz Melodia, porque algumas vezes ele veio para São Luís e eu poderia ter feito esse encontro frente a frente, que amigos meus fizeram, e eu estava no meio, mas me desliguei, fui fazer outras coisas, e Luiz Melodia partiu, e ele é uma pessoa, assim, que eu admiro muito, 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 muito mesmo, assim, um melô. E eu ficaria 1 hora trocando uma ideia com ele também. A gente tá falando só de artista, né? Se eu tivesse um pedido que ele durasse 24 horas, por mais que fosse só 24 horas, eu pediria o fim da guerra. Porque eu falo fim da guerra, a guerra geral. A guerra que existe de nação contra nação, de povos contra povos, de pessoas contra pessoas e às vezes da gente com a gente mesmo, sabe? A nossa guerra interna. Eu pediria que acabasse a guerra e que a gente pudesse por 24 horas ter uma sensação de paz, né? E eu acho que isso é possível, porque eu acredito que a paz ela é possível entre os povos, entre as nações, entre as pessoas. Pode ser uma visão muito romântica do mundo, mas eu faço questão de acreditar nisso, porque eu acho que isso faz com que a gente tente promover a paz, apesar da gente não saber o que da gente não vivenciar, porque a gente vive num mundo que constantemente a gente enfrenta situações pequenas de guerra, mas eu queria saber, eu queria sentir a paz interna e eu queria que todas as pessoas pudessem sentir a paz entre si e individual, né? Em 24 horas eu acho que a paz seria uma sensação única, né, para o planeta, para o universo, para todo mundo.